Se você está ouvindo estas palavras agora, saiba de uma coisa: não é acaso. Nada acontece fora do tempo certo. E se este vídeo chegou até você, é porque chegou a hora da sua transformação. O universo não mostra sinais antes do momento exato, e Deus nunca se atrasa. Ele sincroniza. Quantas vezes você já acreditou que precisava correr atrás, lutar contra o tempo, se preocupar com cada detalhe? Essa sensação de atraso é uma ilusão da mente. Mas a verdade é que a vida nunca erra o ritmo. O campo quântico responde à confiança, não à ansiedade. Ele manifesta quando você solta, não quando tenta controlar. Eu precisei aprender que a preocupação é um veneno silencioso. Ela cria uma frequência de escassez, e o campo só pode trazer aquilo que corresponde à vibração que você emite. Enquanto você vibra preocupação, recebe mais motivos para se preocupar. Mas quando escolhe confiar, a vida reorganiza tudo a seu favor. Por isso eu digo, se você está aqui, é porque já está pronto. Pronto para largar o peso da dúvida, pronto para confiar no tempo divino, pronto para sentir que aquilo que tanto deseja já existe no invisível. Não é amanhã, não é depois, é agora. Durante os próximos minutos, eu vou te conduzir a um espaço de silêncio, confiança e rendição. E é nesse espaço que você vai perceber que a mudança não precisa de anos. A mudança começa em minutos, no instante em que você muda a frequência do seu coração. 7 minutos. É só isso que o universo precisa para reorganizar tudo dentro de você. 7 minutos de entrega, 7 minutos de presença, 7 minutos para sentir que a vida nova já começou. Não é sobre acreditar com a mente, é sobre sentir com o corpo. E antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer parte desta corrente. Escreva nos comentários a sua cidade e o seu país. Vamos mostrar que em cada canto do mundo existem pessoas despertando para o tempo certo da manifestação. Vamos transformar este vídeo em um mapa vivo de fé e abundância. Então, respire fundo agora, deixe a mente desacelerar. Solte as preocupações que não servem mais e apenas ouça. Porque não é por acaso que você chegou até aqui. É por sincronia. E o universo está prestes a te mostrar isso. Você não precisa correr, você não precisa pedir em desespero, você só precisa estar presente. E nesses 7 minutos, a sua vida pode dar um giro completo. Porque sim, é possível. E você está prestes a sentir isso. Eu sempre acreditei que a vida precisava ser conquistada à força. Que se eu não corresse, se eu não me preocupasse, se eu não estivesse no controle de tudo, nada iria dar certo. Mas foi justamente quando soltei essa ilusão que percebi a verdade. O universo não precisa do meu esforço desesperado. Ele precisa da minha confiança. E isso muda tudo. A preocupação, por mais que pareça natural, é como um ímã de escassez. Ela prende a mente no medo, no futuro que ainda não existe, e impede o corpo de sentir a paz do agora. Eu entendi que cada vez que me preocupava, eu estava vibrando numa frequência que só podia me trazer mais do mesmo. E foi nesse ponto que comecei a mudar. O campo quântico não responde ao que pedimos com a boca, responde ao que vibramos com o coração. Se dentro de mim há ansiedade, eu manifesto mais situações que reforçam essa ansiedade. Mas se dentro de mim há confiança, eu manifesto oportunidades que refletem essa confiança. A vida é uma dança energética. E quando percebi isso, tudo começou a se transformar. Não porque algo externo mudou de repente, mas porque algo dentro de mim se reorganizou. Eu comecei a sentir como se já tivesse aquilo que desejava. Eu parei de correr atrás e comecei a viver como se já fosse real. Essa foi a chave que abriu todas as portas. É um paradoxo, eu sei. Porque a mente insiste em acreditar que precisa lutar, precisa controlar, precisa acelerar. Mas o coração sabe que o tempo divino não falha. Ele sempre chega no momento certo. Não antes, não depois. Apenas no instante em que você está pronto para receber.
E eu compreendi que o tempo de Deus não se explica com o relógio. Ele não mede segundos ou minutos. Ele mede frequências. E quando o seu corpo e a sua mente entram em coerência, o que parecia demora se transforma em sincronia. O que parecia ausência se transforma em abundância invisível. Nesse estado, não há mais pressa. Há presença. Não há mais falta. Há plenitude. Você entende que não precisa se preocupar com o quando, porque o quando já está acontecendo dentro de você. E é justamente essa vibração que o campo reconhece como verdade. Se este vídeo chegou até você hoje, é porque esse é o convite. Parar de viver na frequência da preocupação e começar a viver na frequência da confiança. É só nessa troca que a sua vida muda. Não em anos, não em décadas, mas em minutos. E talvez seja por isso que o universo escolheu esse momento. 7 minutos podem parecer pouco, mas é tudo o que você precisa para se alinhar de novo com a sua essência. Porque a mudança não acontece no tempo da mente. A mudança acontece no tempo do espírito. Eu precisei entender que a preocupação é como uma névoa que cobre a visão. Ela me faz acreditar que tudo está fora do lugar, que estou atrasado, que a vida não está acontecendo como deveria. Mas quando respiro fundo e me conecto ao presente, percebo que nada nunca esteve atrasado. Tudo sempre esteve sendo preparado para mim. O tempo divino não falha. Ele não segue a pressa da mente, segue a ordem perfeita do coração. O que parecia demora era, na verdade, preparação. O que parecia silêncio era, na verdade, resposta em outra linguagem. E quando deixei de lutar contra isso, comecei a sentir uma paz que nunca havia sentido antes. Eu lembro de uma vez em que estava em desespero por uma resposta. Eu pedia sinais, pedia soluções, pedia que tudo mudasse imediatamente. Mas quanto mais eu pedia, mais distante parecia ficar. Até que um dia, cansado, soltei. E foi nesse instante que tudo se alinhou. Porque quando parei de tentar controlar, o universo finalmente pôde agir. Foi aí que entendi a matemática invisível do campo. Ele não responde ao esforço, responde à coerência. Quando a mente e o coração vibram na mesma frequência, o campo não tem escolha a não ser reorganizar a realidade. Essa é a lei, essa é a ordem e ela nunca falha. A preocupação cria uma frequência de escassez e a escassez só pode gerar mais falta. Mas a confiança cria uma frequência de abundância e a abundância só pode trazer plenitude. O universo não distingue o que você quer, distingue apenas o que você é. E quando você decide ser confiança, ser gratidão, ser paz, percebe que o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Você para de correr contra os ponteiros do relógio e começa a sentir que já está no ritmo certo. É nesse espaço que a manifestação acontece. Eu descobri que não precisava correr atrás de nada. Bastava alinhar meu coração com o que eu desejava. Bastava sentir como se já fosse meu. E o campo, silenciosamente, fazia o resto. Era como se a vida se reorganizasse sem esforço. E se este vídeo chegou até você hoje, talvez seja esse o recado. Você não está atrasado, não está perdido, não está fora do caminho. Você está exatamente onde deveria estar. Porque o universo não mostra nada antes da hora certa. Agora, o que você precisa é confiar. Porque nesses minutos em que você está aqui, algo já começou a mudar. E quando você entende isso, sente que a vida nova já começou a se revelar dentro de você. Eu aprendi que a mente sempre quer provas. Ela insiste em perguntar: quando vai acontecer? Por que ainda não aconteceu? Será que deu errado? Essas perguntas são como correntes invisíveis, me mantendo preso à dúvida. Mas quando soltei essa necessidade de provas, percebi que o universo nunca falha. Ele sempre está agindo, mesmo que eu não veja. A espera não é castigo, é preparação. Assim como uma semente precisa de tempo para germinar antes de romper a terra,
Meus desejos também precisavam ser nutridos no invisível antes de se tornarem realidade. O problema é que a mente não entende esse processo. Ela só enxerga ausência, quando na verdade já existe abundância em movimento. Eu precisei confiar em algo maior do que minha lógica. Confiar que, mesmo sem ver sinais claros, algo estava sendo alinhado nos bastidores. E foi nesse ato de confiar que os milagres começaram a acontecer. Não pequenos milagres, mas transformações tão grandes que eu jamais poderia ter planejado sozinho. A mente pede o que acha que merece. Deus entrega o que sabe que já está preparado. Esse é o paradoxo. Quando paro de correr atrás, eu permito que a vida traga o que é realmente meu. Não porque implorei, mas porque soltei. Não porque forcei, mas porque confiei. É como se o campo dissesse: eu só posso entregar quando você parar de segurar. E quando finalmente solto, tudo flui. As portas se abrem, os encontros acontecem, as oportunidades surgem de onde eu menos espero. Não por acaso, mas por sincronia. E foi nesse espaço que entendi que a abundância nunca está ausente. Ela está invisível até o momento em que o corpo, a mente e o coração entram em coerência. É nesse instante que o invisível se torna visível. O mais interessante é que esse alinhamento não leva anos. Ele pode acontecer em minutos. Em um único instante de rendição, a frequência inteira muda. E quando a frequência muda, o campo responde. A manifestação é inevitável. Se você está aqui agora, é porque esse momento já chegou para você. O universo não mostraria esta mensagem se não fosse a hora certa. O que parecia demora já era sincronia. E hoje, finalmente, você pode sentir isso. 7 minutos de presença são suficientes para reorganizar a sua vida. Porque o tempo do campo não é medido em horas. Ele é medido em frequências. E quando você se alinha, tudo se transforma. Existe um ponto em que você se dá conta de que a tentativa de controlar tudo é a maior prisão. A mente acha que está protegendo, mas na verdade está limitando. Eu mesmo tentei por muito tempo controlar cada detalhe, como se fosse responsável por mover o universo sozinho. Mas a vida me mostrou que quanto mais eu segurava, mais difícil tudo ficava. Foi quando desisti de controlar que o milagre começou a aparecer. Não porque deixei de sonhar, mas porque deixei de resistir. O universo não precisa do meu esforço ansioso. Ele precisa do meu espaço aberto. E esse espaço só nasce quando eu solto. Quando finalmente permito que a inteligência maior faça o que eu não consigo. Eu vi isso acontecer com tantas pessoas. Elas tentavam forçar uma cura, um relacionamento, um trabalho. E quanto mais lutavam, mais a energia travava. Até que, no instante em que desistiram da luta, a vida trouxe exatamente o que elas buscavam. Porque o campo não responde ao esforço. Ele responde à entrega. Soltar não é abandonar. Soltar é confiar. É dizer ao universo: eu sei que já existe e não preciso mais provar nada para acreditar. Essa vibração de certeza abre portas que o medo mantinha fechadas. E quando a porta abre, a abundância entra sem esforço. Foi nesse espaço que entendi que o controle nunca foi segurança. O controle sempre foi prisão. A verdadeira segurança é confiar que há uma ordem invisível cuidando de cada detalhe, que eu não estou sozinho, que nada nunca esteve atrasado. E essa confiança muda a forma como eu vivo o presente. Eu não preciso mais esperar para me sentir abundante. Eu posso sentir agora. Posso agradecer agora. Posso vibrar como se já fosse real. E é nesse estado que a manifestação acontece naturalmente. O que parecia ausência se revela como abundância invisível. O que parecia demora se revela como preparação. O que parecia silêncio se revela como resposta. Tudo depende de como eu escolho vibrar. Se este vídeo chegou até você, talvez seja porque chegou o momento de parar de lutar contra a vida. O momento de soltar o peso e confiar. O momento de perceber que você não precisa fazer tudo sozinho.
Há uma inteligência maior movendo tudo por você. E quando você se abre para essa verdade, sente um alívio profundo, como se finalmente pudesse descansar, como se o universo dissesse: agora eu posso agir. E é nesse instante que o impossível se torna inevitável. A mente foi condicionada a acreditar que sem preocupação nada funciona. É quase como se estivéssemos programados para vigiar cada detalhe, como se o futuro fosse uma ameaça que precisa ser controlada. Mas a verdade é que essa vigília constante não protege. Ela apenas drena energia. O campo não responde ao medo, ele responde à confiança. Eu já vivi preso a esse ciclo. Acordava com pensamentos acelerados, imaginando tudo o que poderia dar errado. E quanto mais tentava me proteger com preocupações, mais coisas pareciam sair do lugar. Foi nesse ponto que percebi: a preocupação não atrai soluções, atrai problemas. O que temo, crio. O que espero em ansiedade, manifesto em escassez. Quando finalmente abandonei essa ilusão, algo mágico aconteceu. Comecei a notar pequenos sinais, sincronicidades que me mostravam que havia uma inteligência maior cuidando de tudo. Era como se a vida dissesse: você não precisa carregar esse peso, deixe-me conduzir. E nesse instante, um alívio profundo tomou conta de mim. Eu entendi que o controle fecha portas, mas a confiança abre caminhos, que a preocupação limita, mas a rendição expande. Quando escolho confiar, minha energia se abre e o universo encontra espaço para agir. Foi ali que percebi que não precisava pedir em desespero. Eu só precisava sentir gratidão e certeza. A preocupação é como uma voz que grita, mas o campo não ouve gritos, ele ouve vibrações. E a vibração da confiança é silenciosa, porém poderosa. Ela não pede, ela declara. Ela não implora, ela afirma: eu já sou, eu já tenho, eu já estou. E quando o corpo sente isso, o campo reconhece como verdade. Não importa se a realidade externa ainda não mostra nada. O invisível já começou a se organizar. O futuro já está acontecendo dentro de você. E o universo não tem escolha a não ser refletir essa frequência. O mais impressionante é perceber que essa mudança não exige anos de prática. Ela pode acontecer em instantes. Em 7 minutos de presença, você pode mudar sua vibração por completo. E quando sua vibração muda, sua vida inevitavelmente muda também. Se você está aqui, talvez seja exatamente esse o recado. A preocupação não protege, a preocupação prende. A confiança liberta, a confiança cria. É na confiança que você encontra a abundância que tanto procura. E quando você solta a preocupação, percebe que nunca houve atraso, houve apenas sincronia, e que tudo o que parecia fora do tempo já estava sendo preparado para se manifestar no momento perfeito. Eu descobri que a linguagem de Deus não se expressa no barulho, mas no silêncio. Não é nas vozes da ansiedade que ele fala, mas no espaço tranquilo, onde a mente se aquieta e o coração começa a ouvir. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio, cheio de sinais, cheio de intuições, cheio de respostas que só podem ser percebidas quando eu paro de correr. Muitas vezes, eu tentei forçar experiências espirituais, esperando revelações imediatas, visões ou milagres instantâneos, mas quanto mais forçava, mais distante parecia ficar. Até que percebi que não era sobre esperar algo grandioso, era sobre me render ao simples ato de estar presente. Foi nesse estado que as respostas começaram a surgir. O silêncio abre portas que a ansiedade mantém fechadas. Ele me mostra que não preciso implorar por sinais, porque os sinais já estão ao meu redor. Eles estavam ali o tempo todo, mas meu barulho interno não me deixava ver. Quando aprendi a silenciar, percebi que cada coincidência era, na verdade, uma sincronicidade. Esse espaço de quietude é onde a vida fala mais alto, onde entendo que não sou eu quem precisa empurrar o rio, mas apenas confiar em sua correnteza. Nesse espaço, sinto que já sou completo, que nada está faltando,
que a abundância não está distante, ela já está aqui. E quanto mais me entrego a esse estado, mais percebo que os milagres não acontecem quando imploro, mas quando confio. Não quando peço em desespero, mas quando vibro em gratidão. É uma troca sutil, mas poderosa. Deixo de mendigar e passo a reconhecer que já recebi. Eu aprendi que a oração mais profunda não é feita de palavras, mas de entrega. Não é o quanto falo, mas o quanto sinto. E quando sinto, meu corpo inteiro vibra em coerência com aquilo que desejo. Nesse instante, o invisível começa a se tornar visível. O mais belo é perceber que esse processo não exige esforço. Ele exige apenas rendição. Exige a coragem de parar de correr e a confiança de permanecer em silêncio. Porque é nesse silêncio que o campo se abre. E é nesse silêncio que Deus mostra sua presença. Se você está ouvindo esta mensagem agora, talvez seja porque chegou a hora de experimentar esse silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da abundância. O silêncio que não nega a vida, mas que a revela em sua totalidade. E nesse espaço, você descobre que a verdadeira manifestação não é forçada, ela é permitida. E que tudo o que você buscava já está aqui, esperando apenas a sua entrega. Houve um momento em que percebi, quanto mais eu tentava segurar, mais as coisas escapavam. Era como areia entre os dedos. Eu acreditava que se não controlasse cada detalhe, nada aconteceria. Mas o universo não responde ao aperto da mão, responde à abertura do coração. E foi quando soltei que comecei a viver o verdadeiro fluxo. Eu me lembro de um aluno que buscava um novo propósito profissional. Ele fazia tudo o que podia, mas sempre carregando ansiedade e pressa. Era como se tentasse puxar o futuro pela força, até que um dia ele simplesmente parou, decidiu confiar no invisível. E na mesma semana surgiu uma oportunidade inesperada. Não por acaso, mas por sincronia. O campo não responde à necessidade desesperada. Ele responde à vibração da certeza. Quando digo a mim mesmo, eu já sou, eu já tenho, eu já estou. Essa frequência muda completamente minha realidade. Não é mais sobre esperar, é sobre reconhecer que já existe. E é curioso como essa mudança pode acontecer em minutos. 7 minutos de rendição são suficientes para transformar a energia de dentro para fora. Não porque algo externo muda instantaneamente, mas porque a sua vibração muda. E quando sua vibração muda, o campo inevitavelmente reorganiza tudo ao redor. O segredo é compreender que soltar não significa desistir. Não é abrir mão do sonho, é abrir mão da ansiedade. Não é abandonar o desejo, é abandonar o medo. É deixar de insistir no quando e se abrir para o já é. Esse é o ponto onde a vida se torna leve. Eu aprendi que o verdadeiro poder não está em tentar fazer mais, mas em confiar mais. A mente acredita que precisa correr, mas o coração sabe que já chegou. Quando entro nesse espaço, sinto que o futuro já pulsa dentro de mim, mesmo que os olhos ainda não vejam. E é nesse instante que percebo que nunca estive atrasado. Sempre estive sendo preparado. O que parecia demora era apenas o universo alinhando cada detalhe, para que quando chegasse maior do que eu poderia imaginar. Se você está aqui ouvindo estas palavras, talvez seja exatamente esse o recado para você. Não precisa segurar tanto, não precisa controlar tanto. Apenas confie, apenas sinta que já é. Porque quando você se abre dessa forma, a vida encontra espaço para agir. E nesse espaço de confiança, tudo muda. A preocupação se dissolve, a ansiedade perde o sentido e a abundância que sempre esteve ao seu redor finalmente se revela. As pessoas me perguntam, como eu sei que realmente estou no caminho certo? E eu sempre respondo, preste atenção às sincronicidades. Esses pequenos sinais, encontros inesperados, mensagens que chegam exatamente na hora certa, nada disso é coincidência.
São respostas do campo, confirmando que a sua vibração está alinhada com o que você deseja. Quanto mais você reconhece esses sinais, mais eles se multiplicam. É como se o universo estivesse piscando luzes para você, dizendo: continue, é por aqui. Esse reconhecimento fortalece a fé, porque deixa de ser apenas teoria e passa a ser experiência real. Você não apenas acredita, você vive. Eu me lembro de uma mulher que buscava prosperidade. Ela dizia as palavras certas, fazia visualizações, mas ainda vibrava medo da falta. Quando finalmente conseguiu sustentar a sensação de já ser abundante, mesmo sem nada ter mudado por fora, algo extraordinário aconteceu. Uma oportunidade inesperada mudou sua vida financeira em poucas semanas. Esse é o poder da coerência entre mente e coração. O campo não responde ao que você deseja, responde ao que você é. E quando o corpo inteiro vibra a abundância se manifesta. Não é esforço, é consequência. Não é luta, é fluxo. A mente quer provas antes de acreditar. Mas o campo funciona ao contrário. Primeiro você acredita, depois vê. Ou melhor, primeiro você sente, depois vive. Essa é a ordem. Essa é a lei. E quando compreendi isso, percebi que não havia mais por que duvidar. As sincronicidades são a linguagem invisível de Deus. Elas mostram que nada está atrasado, tudo está acontecendo na hora certa. Que aquilo que parecia ausência era, na verdade, presença disfarçada. Que o silêncio não era vazio, mas resposta em outra forma. E quando você entende isso, sente que não precisa se preocupar mais. A vida já está acontecendo a seu favor. O tempo não é inimigo, é aliado. O futuro não está distante, já pulsa dentro de você. Se este vídeo chegou até você, é porque esta é a hora da sua manifestação. Não ontem, não amanhã. Agora. E o universo não erra ao escolher o momento. Se você está aqui, é porque já está pronto. E nesse instante, 7 minutos são suficientes para mudar tudo. Porque a verdadeira transformação não acontece no tempo do relógio. Acontece no tempo do espírito. Agora que você chegou até aqui, perceba uma coisa. Nada nunca esteve atrasado. O que parecia demora era apenas preparação. O que parecia ausência era apenas abundância invisível. E se você está ouvindo estas palavras hoje, é porque este é o momento certo. O universo não erra no timing. Deus nunca chega antes nem depois. Ele sempre chega na hora exata. Durante estes 7 minutos, algo já começou a se mover dentro de você. A preocupação perdeu força, a ansiedade foi dissolvida, e no lugar delas nasceu uma confiança nova, uma certeza silenciosa de que aquilo que você busca já está a caminho. Não porque você implorou, mas porque você confiou. Eu quero que você leve daqui uma verdade simples. A vida não responde ao seu esforço desesperado, responde à sua vibração. E quando você escolhe vibrar confiança, gratidão e abundância, o campo inteiro se reorganiza a seu favor. É nesse estado que os milagres deixam de ser exceção e passam a ser inevitáveis. Por isso, repita dentro de si: eu confio no tempo divino. Eu solto a preocupação. Eu já sou abundância. Essas palavras não são apenas frases. Elas são frequências que alinham sua mente e seu coração com a vida nova que já começou. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Assim, juntos, formamos uma corrente de fé, abundância e transformação. E não esqueça de deixar nos comentários a sua cidade e o seu país, para mostrarmos que em todos os cantos do mundo existem pessoas despertando para o tempo certo da manifestação. Lembre-se sempre, você não precisa correr atrás. Você não está atrasado. Você está pronto, e o momento perfeito sempre foi este.